Deixa eu colocar meu óculos aqui. A idade vai chegando e os graus vai aumentando, né? É assim, é meio que normal. Mas é motivo de alegria estar com os irmãos aqui. E eu confesso que tá muito bonito a maneira que tá conduzindo, cantando louvores assim, dessa forma, né? Eu gostei demais. Até falei pro meu sogro aqui, o João, tá gravando para mim e depois mostrar pro pessoal lá que tá muito gostoso, né? Eu me chamo Leandro, sou casado com a Daiane, tenho 2 filhos, para quem não me conhece, o Igor, o mais velho, e o Heitor, o mais novo. Minha esposa e a família toda ia vir comigo, mas o filho mais novo não passou bem, de saúde, mas ele já é médico agora à tarde, já está sendo medicado, deu uma febre, alguma coisa assim. Eu tive notícia que está tendo bastante virose, né? Então, possa ser que seja isso também. Então, é o motivo deles não estarem aqui comigo, mas eles gostariam muito de estar. Hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante para que todos aqui possam estar verificando. Eu escrevi aqui no tema dessa mensagem: o que você dará em troca da sua alma, né? O que você poderia dar em troca da sua alma? Porque a nossa alma, vamos simplificar, é a nossa vida, né? A nossa alma, nós temos vida, temos alma, algo que Deus nos concedeu, né? Somos imagem e semelhança do Senhor e temos a nossa alma, o que nos mantém vivos. E tantas coisas nós sabemos os valores, né? Temos valores de várias coisas. Outro dia eu dei, o meu menino mais novo, meu filho mais novo, tem 2 anos, vai fazer 3 em junho. Eu dei uma nota de R$2 para ele. Aí ele me chamando: vamos, pai, que eu vou comprar pirulito, bola, bala e um coração para mamãe. Com coisa que R$2 dá para fazer tudo isso. Mas no pensamento dele, ele acreditava que aqueles R$2 era suficiente para muita coisa, né? Na inocência, acreditava. Então, podia bem que fosse verdade, né? Mas não. Ele imaginava que esses R$2 era capaz de comprar muitas coisas, né? E pensando aqui a respeito da nossa alma, o que nós podemos fazer por ela, né? A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus. Abre em Gênesis, vamos ler lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2 e versículo 7. Então Deus criou todas as coisas e depois veio a criar o ser humano, veio criar o homem. E Gênesis capítulo 2 e versículo 7 diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser de alma vivente. Ou seja, a nossa alma, ela é que nos conduz, essa alma é que nos proporciona essa vida. A partir do momento que o Senhor soprou nas narinas, passamos a ser seres viventes com a nossa alma, né? Então Deus fez nós a sua imagem e semelhança na perfeição que Ele é. Mas eu vou simplificar e resumir. Todos nós sabemos o que aconteceu, né? Através da desobediência de Adão e Eva, aquela perfeição que Deus nos criou, porque somos imagem e semelhança do Senhor, e por ser o ser humano ser criado à imagem e semelhança do Senhor, ele não tinha pecado. Mas a desobedeceram a ordem do Senhor, comendo aquele fruto daquela árvore. Adão e Eva se tornaram pecadores. E capítulo 3 agora, versículo 19. Deus
chega até Adão e Eva e mostra para eles o mal que eles causaram. Porque através daquela desobediência dos dois, toda a raça humana se tornou pecador, porque somos descendentes dele. Então, nós fomos criados perfeitos, o Senhor soprou nas narinas de Adão, ele se tornou ser vivente, com alma, com os atributos de Deus, tendo vida na perfeição, sem pecado, mas desobedeceram, e por causa de uma desobediência, se tornaram pecadores, e toda a raça humana, todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, também recebemos essa natureza pecaminosa. E no versículo 19, eu estou dando uma resumida porque nosso texto vai mais à frente. E no versículo 19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e ao pó tornarás. Então o homem foi criado para viver eternamente aqui neste mundo, mas não nesse mundo que a gente conhece. Seria um mundo perfeito, né? Sem a presença do pecado. Todas as coisas que nós teríamos aqui seriam coisas perfeitas, plantações, natureza, tudo perfeito. Mas devido ao pecado, o mundo se tornou o que a gente conhece hoje. Nós vemos a consequência do pecado, basta a gente dar uma volta, saber das notícias. Nós sabemos que o pecado nos rodeia, mas também sabemos que o pecado, ele transborda de dentro para fora de cada um de nós. Todos nós temos facilidade, temos a capacidade de cometer coisas que desagradam a Deus. E tudo que desagrada a Deus é pecado. E aqui o Senhor está dizendo pessoalmente para Adão: por causa da sua desobediência, eu te criei para você viver na minha presença eternamente. Mas você preferiu tomar do fruto que eu falei para não comer. E você me desobedeceu, e devido a isso, toda abundância de frutos, toda abundância de vida que você teria aqui, você não vai ter mais, né? E a partir de agora, você vai ter que trabalhar, você teria uma vida tranquila na minha presença, mas eu vou afastar, não vou mais compactuar contigo, não vou mais estar na sua presença, pelo fato de você me desobedecer. E aí, o que Deus disse? No suor do teu rosto comerás o teu pão. E o homem foi criado para não morrer, né? Mas, devido ao pecado, se tornou seres mortais. E por isso que todos nós morremos. E aqui foi a vez que Deus disse, a primeira vez que Deus disse que o homem, além de morrer espiritualmente, morreria fisicamente. Nós, os seres humanos, não foram criados para morrer, nem espiritualmente e nem fisicamente, mas o pecado estragou aquilo que Deus tinha criado na sua perfeição. E diz: porque tu és pó e ao pó tornarás. Depois nós vamos voltar a respeito, o que você dará em troca da sua alma, tá? Mas é muito importante a gente ter esse pensamento de que nós somos pecadores. Todos nós temos uma facilidade para cometer coisas, mesmo inconsciente, porque nós temos a natureza do pecado. Foi introduzida em nós no ato, quando a gente nasceu, todos nós já recebemos essa sementinha do pecado. E essa sementinha, ela vai brotando, né? Até um ponto que nós vamos ser, talvez, dominados por aquilo, ou o Senhor há de interceder na sua vida, haver uma transformação na sua vida. Essa sementinha vai permanecer em nós, enquanto estivermos vivos aqui neste mundo. Mas, durante essa caminhada aqui neste mundo, algo que eu desejo para você pode acontecer na sua vida, e eu espero que seja hoje, como aconteceu na minha e na vida de várias pessoas. O Senhor há de interferir nessa situação da sua vida,
como interferiu na minha. É o desejo do Senhor, né, que ninguém se perca. Essa condenação que caiu sobre Adão e Eva, que cai sobre toda a raça humana, ela só permanece na sua vida se você quiser. O que faz uma pessoa se perder e não ser salva não é os pecados que nós cometemos ou que você cometeu, mas sim, você vai ver que devido nós não valorizar, não aceitar o plano que Deus tem para cada um de nós, é que nos conduz à separação eterna. Em Jeremias, capítulo 18, versículo 1, Jeremias, capítulo 18, versículo 1, Velho Testamento, Jeremias, capítulo 18, versículo 1, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como eu disse, nós viemos do pó. Se morrermos hoje, ao pó tornaremos. Mas a Bíblia, o Senhor, a vontade do Senhor, é que todos nós cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que não necessita de nós morrermos da maneira que nascemos. O Senhor quer intervir na sua vida, como Ele diz aqui em Jeremias. Aqui nós vemos Jeremias indo até a casa de um oleiro, e chegando a essa casa, o oleiro estava trabalhando. Versículo 4, ele estava trabalhando, né, fazendo um vaso de barro, mas esse vaso, esse barro, veio a se danificar ali, e estragou nas mãos do oleiro. Da mesma maneira que nós fomos criados por Deus, do pó da terra, e em algum momento ali, não pela parte de Deus, mas pela do homem, pela desobediência, pela vontade, como a serpente enganou Eva, falou: olha, se você tomar daquele fruto, Deus não quer que você come dele, porque a partir do momento que você comer daquele fruto, você vai ser conhecedor como Deus, e o que Ele não quer é que você saiba dessa verdade. Essa é uma das mentiras que Satanás contou para Adão e Eva, para Eva especificamente. Mas muitas mentiras são introduzidas na vida do ser humano dia após dia, que para nós chegarmos na presença de Deus, precisamos nos entregar, precisamos nos esforçar. Você precisa frequentar tal lugar, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Você tem que ser bom, você tem que ser generoso, tem que ser dizimista e fazer tantas coisas para que Deus possa intervir na sua vida. Mas isso não é verdade, a palavra de Deus não diz sobre isso. Para que você possa realmente haver uma intervenção na sua vida, você precisa compreender a verdade única e exclusiva que está aqui nos evangelhos, que está na palavra de Deus. Porque da mesma maneira que esse vaso se estragou, e nós vemos aqui no capítulo 18, versículo 4, que o vaso estragou na mão do oleiro, mas ele tornou a fazer dele de novo outro vaso. O Senhor não quer que você permaneça da mesma maneira que você está. O Senhor não quer que o ser humano, a raça humana, permaneça como está. O Senhor quer intervir, nós precisamos nos entregar nas mãos do Senhor.
Nós precisamos entender que nós somos pecadores. O primeiro passo para uma conversão sincera e verdadeira, genuína, é nós reconhecer quem nós somos. E o que nós somos? Somos pessoas que cometemos erros, pecados, desobediência. Basta nós pegarmos um espelho e olhar para a nossa vida. Quem de nós pode dizer que é perfeito, que não tem problema algum, que não comete erros, falhas? Porque esses erros, essas falhas, não são isso que te conduz à perdição. Isso são um fruto do que há em nós, daquela semente que eu disse que foi introduzida a nós quando nascemos. É daquela planta que está dentro de nós, que gera alguns frutos desagradáveis. E quando erramos, são os frutos que está sendo produzido dentro de nós. Porque temos a planta, a natureza pecaminosa dentro de cada um dos seres humanos, inclusive eu e você. Mas os planos de Deus, o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida do homem, para a sua vida especificamente. Eu não conheço todos aqui, infelizmente eu não conheço, mas o meu desejo é que todos aqui possam ter a convicção dessa verdade, a convicção do evangelho genuíno que salva, que restaura e que dá a vida. Porque da maneira que nós estamos estragados. Mas o oleiro, ele é um oleiro amoroso. Ele não é aquele oleiro, sabe, desleixado. Aquele vaso está torto, está estragado, deixa esse aí mesmo. Eu não me interesso, joga ele para lá, não. Ele é caprichoso. Ele ama. Sabe? Ele é zeloso e aqui ele quer restaurar esse vaso. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer consertar aquilo que está estragado. Ele quer corrigir o que o pecado destruiu. E ele fez tudo o que é necessário e nós vamos ver um pouco depois. Mas aqui diz que tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem lhe pareceu. É o que Deus quer para a sua vida. Nós somos do pó. Somos do barro, e nós temos Deus que é o nosso oleiro. Ele quer transformar você um vaso novo, um vaso perfeito na sua presença, não porque somos melhores, somos dignos, não, é quem está fazendo que é digno, é quem faz que é capaz de fazer uma perfeição, e Ele fez uma salvação perfeita. E diz assim no versículo 6, não podereis eu fazer de vós, de você, como fez esse oleiro? O Senhor não pode transformar a sua vida como Ele tem transformado a de muitos? Deus quer transformar a sua vida hoje à noite. Tanto para quem não tem Cristo como Salvador, mas também para quem tem Cristo como Salvador e por algum momento nós afastamos ou erramos. Deus tem capacidade de reconstruir vaso quebrado. Na sua perfeição, Ele tem condições de fazer tudo que Ele quiser. E a vontade do Senhor é principalmente para você hoje à noite que ainda não tem Cristo como seu Salvador. Ele quer corrigir o que foi estragado, o que o pecado estragou, o que a mentira estragou, o que o sistema do mundo estragou. Eu, por muitos anos da minha vida, eu não conhecia o Evangelho. Eu sou fruto de um estudo bíblico. Minha família é a mesma coisa. Nós caminhávamos para longe de Deus. Eu gosto de dar um exemplo muito simples, né? Que a pessoa quando nasce nesse mundo, né? Nós nascemos, exemplo, como se Deus estivesse aqui. E nós nascemos de costa para Deus. E cada dia é um dia a mais para longe da presença do Senhor. O que nós precisamos? De uma conversão. Conversão é o quê? Você está indo para uma direção, para um caminho que vai te conduzir para a morte. E durante esse trajeto você reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E conversão é você se voltar totalmente à direção contrária do que você envia e caminhar em direção a Deus, em direção ao Senhor.
porque nós nascemos caminhando com passos largos para longe do Senhor. E cada vez mais o mundo vai nos puxando pela mão para que nós cada vez mais vamos mais rápido para longe de Deus, seguindo doutrinas, ensinamentos errados, nada de acordo com a palavra. Muitos nem usam a Bíblia. Meus queridos, é a vontade de Deus primeiramente, e a minha e dos irmãos, que todos aqui possam entender a verdade da salvação completa, que ela só existe no Senhor Jesus Cristo. E aqui diz assim, ó: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Em vez de pôr casa de Israel, coloque o seu nome aqui. Vou colocar o meu. Como eu fiz, não podereis eu fazer como fez este oleiro, ó Leandro. Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Deus quer transformar a sua vida hoje. Deus quer o seu coração hoje à noite. Ele quer moldar a sua vida num caminho reto, num caminho de vida, e é uma vida eterna. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó Leandro, o Senhor é um Deus de amor. Ele não quer que nenhum de nós se perca. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo foi naquela cruz do Calvário. É por isso que o Senhor Jesus Cristo foi na cruz do Calvário. Nós precisamos reconhecer essa verdade, que nós temos um Deus de amor. E esse amor é que fez com que Cristo fosse pregado naquela cruz, porque Ele te ama, porque Ele quer você na presença dEle eternamente. Ele quer corrigir o que o pecado estragou. Ele quer dar vida onde não existe. Ele quer transformar a sua vida, a da sua família, de todas as pessoas. Mas nós precisamos confiar nessa verdade. Um evangelho sem interesse algum, a não ser conduzir você à presença de Deus. Um evangelho verdadeiro, sem nada por trás em troca, sem barganha, sem interesse nenhum na sua vida, no que você tem, a não ser a sua alma. O que você dará em troca da sua alma? O que você pode fazer em troca da sua alma? A palavra de Deus diz que nenhum de nós podemos fazer nada por ela. O único que pode fazer é o Senhor Jesus Cristo. Homem algum pode acrescentar nada para a sua alma. Homem algum pode acrescentar nada na vida espiritual. Nós não podemos resolver nosso problema de pecado por ser pessoas boazinhas. Isso eu fui saber depois. Eu fui criado para ser um menino bonzinho, um jovem bonzinho, um marido bonzinho, trabalhador, honesto. Eu fui criado para isso. Segue isso, filho, e é aquilo ali. Mas em um determinado momento, eu conheci o evangelho verdadeiro e eu vi que eu estava todo quebrado, eu estava todo destruído, que a minha vida não estava indo em direção ao Senhor, estava cada vez mais longe dele, mesmo com aquilo bonzinho, mesmo pagando as coisas em dia, mesmo trabalhando honestamente, mesmo sendo um bom, não estou dizendo que eu era bom tanto assim, né? Mas pelo que era ensinado, já bastava para ir para o inferno. Mas na minha cabeça, na cabeça de muitas pessoas, talvez da sua hoje à noite, nós imaginamos que o que nós fazemos e o que nós somos é o suficiente para conduzir a sua vida na presença de Deus. Mas aí que nós erramos. Não é o que eu faço ou o que você faz, é o que Cristo fez que conduz você à presença de Deus. Nós precisamos entender que aquele amor revelado na cruz foi porque nós somos incapazes de pagar a nossa dívida com Deus. E o Senhor Jesus Cristo tomou o seu e o meu lugar. Você precisa crer nisso. Eu precisei crer nisso. Todas as pessoas
que todo ser humano que morreu, está na presença de Deus, precisou crer nisso. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, vamos ter alguns versículos que nos afirmam a salvação em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o versículo 15 no início diz assim, ó, ele morreu por todos. Todos quem? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Né? E versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas a condição aqui, da correção do oleiro na sua vida, quem já viu uma roda de oleiro? Muitos que todos aqui já viram, né? Fica rodando e põe um barro em cima e vai moldando. Para você ser corrigido em cima dessa roda do oleiro, você precisa confiar no Senhor Jesus Cristo. Você precisa aceitar a sua condição de pecador diante de Deus. Aceitar que você está todo destruído, você está com uma vida na qual não pode, por si só, chegar na presença de Deus. Porque nós somos seres pecaminosos. E nós queremos estar na presença de um Deus santo. E Deus é santo, santo, santo. E a salvação precisa ser santa, perfeita, única, suficiente. E nossas atitudes, a palavra de Deus diz, são como trapo de imundícia, não serve. As nossas ações não servem. O que eu sou não serve. Os que meus pais me ensinaram não serve. O que seus pais te ensinaram para a salvação não serve. Ser educado não serve. É obrigação nossa, ser pessoa boa, pagar as contas em dia, sendo cristão ou não. Não cometer certas coisas. Isso é normal, deve ser o normal do ser humano. Não é isso que é o fator determinante para alguém ir para o céu ou não. Não. Nós, como seres humanos, temos que ter essa coerência. Fazer coisas corretas não faz de mim nem de você melhor do que ninguém, e nem merecedor. Isso deve ser o normal do homem. Mas nós julgamos e somos ensinados que essas coisas conduzem ao homem à presença de Deus. Mas não é isso. O que conduz à presença de Deus, a sua vida, a sua alma, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é um novo vaso, é um vaso transformado, um vaso na qual Deus se agrada, é um vaso na qual Deus olha e vê a perfeição, não porque a pessoa é perfeita, mas porque Cristo a salvou. Cristo é o seu Senhor. E quando Deus olha para a minha vida, Ele não vê esse baixinho aqui de Garapava. Ele vê o seu filho pregado na cruz, ressurgindo ao terceiro dia. Ele vê o Espírito Santo que Ele mesmo introduziu na minha vida e como Ele quer fazer na sua. Quando Deus olha o cristão, Ele não vê o Leandro, o Ciclano, o Joaquim, o José, a Maria. Ele não vê essas pessoas. Ele vê o seu filho que pagou a dívida que ele tinha na cruz do Calvário. É uma nova criatura, não porque eu mereço, e sim porque Cristo merece. Não porque eu sou capaz, e sim porque Cristo é capaz. Não porque eu paguei, mas sim porque Cristo pagou. Cristo pagou toda a dívida sua, mas você precisa aceitar essa dívida.
Se você me levar numa sorveteria e o sorvete lá em Igarapava, a bola hoje acho que está R$4, subiu tudo, né? E aí eu vou pagar esse sorvete. E eu tenho R$3,90. E você está comigo, você dá 10 centavos. Quem pagou o sorvete? Eu ou nós dois? Nós dois. Não interessa quanto você me ajudou. Nós dois. Então quer dizer que nem eu nem você pode falar que pagou esse sorvete. E muitas pessoas hoje estão achando que a salvação é assim. 90 de Jesus e 10 meu. A salvação ela é completa quando ela é totalmente, você confia 100% que a obra foi feita e foi paga por Cristo Jesus. Religião hoje diz que você tem que crer e fazer. Isso não é salvação. Porque a salvação completa, o Senhor Jesus Cristo pagou por completo. Ele não deixou brechas. Ele não deixou coisas sem pagar, ele pagou 100% da dívida do homem. Nós precisamos confiar que a obra que ele fez é suficiente por si só, única, suficiente, capaz de te colocar hoje à noite na presença de Deus como filho, não mais como condenado, um vaso totalmente transformado. É o que Deus quer para você hoje à noite. É o que Deus quer para o seu filho, para a sua filha, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus amigos e para toda a raça humana. Mas muitas pessoas não querem, não aceitam, querem dar os seus 10 centavos para pagar o sorvete. E Deus não aceita. Ou ele paga 100%, ou você vai pagar por completo. Nova criatura são os que estão em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, a condenação passou, o vaso destruído passou, o que você viveu passou. Deus não coloca isso na sua conta, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então aquilo que eu vivi até os meus 17, 16 anos, mais ou menos, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta a sua vida até aqui. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer ser o Senhor e Salvador da sua vida hoje à noite. O Senhor quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua família. Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele quer te colocar na sua presença como um filho amado. Filho na qual foi restaurado. Que caiu daquela roda do oleiro e se estragou. Mas Ele pega de volta, coloca em cima e Ele quer transformar você num vaso precioso. Um vaso precioso. E depois de você ser transformado por um vaso precioso, Ele coloca a essência do seu poder introduzida no homem, que é o Espírito Santo. Ele coloca um bem mais precioso dentro de nós. A essência de Deus vem fazer parte da sua vida. Esse vaso que estava todo destruído, todo afastado da presença de Deus, ele é novamente refeito na perfeição. E Deus introduz o Espírito Santo em nós, ele sela e deixa a marca. Esse é meu. Deus quer marcar a sua vida hoje à noite. Ele quer fazer de você filho hoje à noite. E aqui em João, capítulo 5, versículo 24, quem achar quiser ler fazendo favor, João capítulo 5, versículo 24, é um versículo bem conhecido, mas ele fala por si só. João capítulo 5, versículo 24. Esse versículo, ele é tantos outros, mas a perfeição desse versículo, o Senhor Jesus está afirmando, ele repete, em verdade vos digo, se você ouvir essa minha palavra, se você ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aqui ele diz, tem a vida eterna. Aqui é o verbo presente.
Ah, talvez terá, ou será que vai ter, ou talvez, ou quem sabe. Não, é o verbo presente. Quem crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou seja, você não vai ser condenado, você não vai ter um juízo final. Muitas pessoas como eu têm esse entendimento. Ah, lá no fim vai ter um juízo final, e lá vai ter uma balança, e Deus vai ver quem tem mais pecado vai para ali, e quem tem menos a balança vai para cá. Não entra em juízo, não entra nesse juízo. Isso é uma mentira contada, que eu acreditei nela por muitos anos. Mas da mesma maneira que eu entendi a verdade, eu quero que você entenda. Esse juízo já foi dado lá atrás. Quando Adão e Eva desobedeceram, Deus já deu a ordem. Toda a raça humana se perdeu, está condenada ao inferno. Mas, se hoje à noite você crê nessa verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte. Para quê? Para a vida. Essa é a salvação completa. Eu nasci de costa para Deus, caminhando com passos largos para a perdição. No momento que eu confiei na obra salvadora da cruz do Calvário, eu passei daquela morte, aquela condenação que eu estava caminhando, conduzido à vida. É uma conversão. Conversão é converter o seu caminho, converter totalmente, 360. Uma vida longe de Deus para uma vida junto com Deus, na presença de Deus. Passou da morte para a vida. Em Mateus 18:11, e a gente vai encerrar com esse versículo, que a hora já deu. Mateus capítulo 18, versículo 11. Quem quiser ler, fazendo favor. Mateus capítulo 18, versículo 11. O Filho do Homem veio para salvar você e eu, que havia se perdido ao nascer neste mundo em pecado. O Senhor te ama. O Senhor quer te salvar. O Senhor tem um plano maravilhoso para a sua vida. O oleiro deseja que você seja transformado em um vaso destruído, um vaso todo amassado, rejeitado, desprezível, sem valor algum, para um vaso precioso, moldado por Deus, transformado, um vaso valioso. O Senhor te ama. O Senhor quer você hoje à noite na sua presença. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Que o Senhor te abençoe. Amém.